Clarice caiu de joelhos no chão gelado. A água do balde se espalhou por todo o mármore da festa mais chique de São Paulo. 200 pessoas pararam de conversar e olharam para a faxineira de 42 anos tentando se levantar. Márcio Castilho se aproximou com aquele sorriso cruel que todos conheciam. "Faxineira não sabe balé!" gritou ele, e as gargalhadas ecoaram pelo salão dourado. Mas o que ninguém ali sabia é que ele estava prestes a cometer o maior erro da vida dele. A noite havia começado normal para Clarice Santos. Mais um dia, limpando os 40 andares do Golden Tower, o prédio mais luxuoso de São Paulo. 15 anos trabalhando ali, sempre invisível para os empresários que passavam por ela, como se fosse parte da decoração. Márcio era o pior de todos, nunca a cumprimentava, tratava os funcionários como lixo. Clarice ficou até tarde para limpar o salão da festa beneficente. Precisava das horas extras. Sua filha Beatriz, de 16 anos, sonhava em ser médica e cada centavo contava. Estava quase terminando quando ouviu música vinda do salão. Curiosa, deu uma espiada pela porta de serviço. O lugar estava transformado. Lustres de cristal, flores caríssimas, uma orquestra de verdade. No centro, Márcio contava vantagem para um grupo de empresários. "O problema do Brasil é que cada um quer ser o que não é", disse ele, erguendo a taça de champanhe. "Cada um no seu lugar, essa é minha filosofia." Foi aí que a tragédia aconteceu. A porta mal fechada se abriu. Clarice perdeu o equilíbrio e despencou dentro do salão. O balde voou. A água se espalhou e ela foi parar de joelhos no meio da pista de dança. Silêncio total. 300 olhares julgando, desprezando. Clarice sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. "Olha só quem apareceu", disse Márcio, se aproximando como um predador. "Nossa espião favorita." Clarice se levantou com dignidade. "Desculpe, Sr. Castilho. Vou limpar tudo e sair." "Não, não!" Ele fez um gesto teatral. "Já que você apareceu, que tal nos entreter? Aposto que você dança samba, né? Todas vocês sabem." O comentário fez algumas pessoas se remexerem desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de falar nada. Márcio era poderoso demais. "Eu trabalho limpando, Sr. Castilho. Não sou dançarina." "Que pena." Ele riu alto, "porque eu ia fazer uma proposta. 50 mil reais se você conseguir dançar balé aqui na frente de todo mundo." O salão prendeu a respiração. 50 mil era mais que o salário de 2 anos de Clarice. "Mas se você fracassar, você se demite e nunca mais volta aqui. Aceita?" Foi aí que ele gritou a frase que mudaria tudo. "Faxineira não sabe balé." As gargalhadas cruéis encheram o ambiente. Clarice sentiu uma lágrima descer, mas não baixou a cabeça. Olhou para todas aquelas pessoas ricas que a viam como nada. No fundo do salão, um banner discreto do Teatro Municipal decorava a entrada. Eles sempre apoiavam eventos beneficentes na cidade. Clarice nem percebeu, mas alguém muito importante estava chegando à festa naquele exato momento. Pensou em Beatriz, estudando em casa, sonhando com medicina. Pensou em 15 anos sendo invisível. Pensou em toda uma vida engolindo humilhações em silêncio. Então, fez algo que nem ela esperava. "Eu aceito." O salão explodiu em risos. Márcio esfregou as mãos, saboreando a humilhação que estava por vir. Os celulares se ergueram, prontos para filmar o vexame. Ninguém tinha a menor ideia do show que estava prestes a começar. 15 minutos para se preparar, disse Márcio, magnânimo. Mas não pense em fugir, porque todo mundo vai saber que você desistiu como uma covarde. Clarice saiu em meio aos risos cruéis. No banheiro de serviço, olhou no espelho. Uma mulher cansada, mãos calejadas, cabelo preso de qualquer jeito. Onde estava a bailarina que um dia foi? Fechou os olhos e mexeu os braços lentamente. Porte de Brás, arabesque, tendu. Os movimentos voltaram naturalmente, como se ela nunca tivesse parado. 22 anos depois, a magia ainda estava lá, porque Clarice Santos guardava um segredo que ninguém imaginava.
Aos 20 anos, ela tinha sido uma das bailarinas mais promissoras do Brasil. Na escola de dança do Teatro Municipal, seu nome era sussurrado como a jovem que poderia revolucionar o balé brasileiro. Filha de uma costureira da periferia, havia conseguido uma bolsa de estudos e se destacado imediatamente. Mas a vida aconteceu. A mãe descobriu um câncer agressivo quando Clarice estava a poucos passos de se tornar profissional. Ela abandonou tudo, os sonhos, as apresentações, o futuro brilhante, para trabalhar 3 empregos e pagar o tratamento. A mãe sobreviveu, mas Clarice engravidou. O pai de Beatriz sumiu. A mãe morreu quando a menina tinha 5 anos. Sozinha no mundo, com uma filha para criar, o balé virou um luxo que não podia se dar. Durante 15 anos, as sapatilhas ficaram guardadas numa caixa no fundo do guarda-roupa, junto com medalhas e certificados de uma vida que poderia ter sido. Seu tempo acabou, gritou alguém batendo na porta. Clarice respirou fundo e saiu. O corredor nunca pareceu tão longo. Quando entrou no salão, viu que a situação havia piorado. Mais pessoas tinham chegado, atraídas pela notícia do show gratuito. 300 pessoas esperando para vê-la se humilhar. Celulares erguidos, prontos para eternizar o constrangimento. "Ela voltou!" anunciou Márcio. "Maestro, pode tocar o Lago dos Cisnes. Nossa, artista! Está pronta!" As primeiras notas começaram a soar. Era a mesma música que Clarice havia dançado em sua última apresentação profissional, quando ainda sonhava em conquistar o mundo. A música despertou algo profundo dentro dela. Não eram apenas notas, eram memórias, emoções, pedaços enterrados de quem ela costumava ser. Fechou os olhos e se deixou levar pela melodia que conhecia tão bem. Quando os abriu, algo havia mudado. A postura estava diferente, mais ereta, mais elegante. Os braços encontraram naturalmente a posição clássica. Era como se uma transformação mágica estivesse acontecendo ali mesmo. Márcio continuava sorrindo, convencido do vexame que estava por vir. Os convidados sussurravam, fazendo apostas sobre quanto tempo ela aguentaria. Clarice começou a se mover. Nos primeiros segundos, ainda havia insegurança, músculos protestando depois de tanto tempo parados. Mas a cada nota musical, a bailarina dentro dela ia despertando. Era como se 22 anos de sono fossem lavados por uma chuva de música. Seus pés encontraram o ritmo. Seus braços redescobriam a graça perdida. O corpo de 42 anos lutava contra o tempo, mas a alma de bailarina permanecia intacta. As primeiras pessoas pararam de rir. Depois, pararam de conversar. Em segundos, um silêncio diferente tomou conta do salão. Não era mais expectativa cruel. Era reconhecimento. Uma senhora na primeira fileira sussurrou. "Ela sabe o que está fazendo. Olha a postura, olha os braços. Isso não é sorte." O maestro foi o primeiro profissional a perceber. Parou de reger por alguns segundos, hipnotizado. Havia trabalhado com bailarinas a vida toda. Sabia distinguir talento real de imitação barata. "Meu Deus!" murmurou para o primeiro violinista. "Ela é de verdade." Clarice continuava dançando, e a cada movimento sua confiança crescia. A memória muscular de décadas voltava como uma avalanche. Era como se cada nota apagasse um ano de sofrimento, um ano de se esconder atrás do uniforme de faxineira. O silêncio no salão era diferente agora. As pessoas começavam a perceber que estavam presenciando algo especial, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Márcio foi o primeiro a perceber que algo estava errado com seu plano. O sorriso cruel começou a desaparecer quando viu que Clarice não estava apenas se mexendo. Ela estava realmente dançando, e dançando bem. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele. Mas estava. Clarice Santos não era apenas uma faxineira tentando dançar. Ela era uma bailarina que havia estado escondida dentro de uma faxineira por 22 anos. E agora ela estava de volta.
O silêncio no salão mudou completamente. Não era mais expectativa cruel, era algo muito mais profundo. As pessoas estavam percebendo que presenciavam algo especial, mesmo sem entender o quê. Márcio foi o primeiro a sentir que seu plano estava saindo do controle. O sorriso cruel começou a rachar quando viu que Clarice não estava apenas se mexendo, ela estava realmente dançando. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ele, mas alto o suficiente para ser ouvido. A música continuava e Clarice entrava cada vez mais no ritmo. A cada movimento, 22 anos de sonhos enterrados vinham à tona. Era como se cada nota musical apagasse um ano de uniforme de faxineira, um ano de invisibilidade. No espelho do banheiro, 5 minutos antes, Clarice havia visto o reflexo de uma menina de 6 anos entrando na primeira aula de balé. Você tem um dom especial, disse a professora naquele dia distante. Uma senhora de vestido azul, na primeira fileira, sussurrou para o marido. Ela sabe o que está fazendo. Olha a postura dela. O marido balançou a cabeça incrédulo. Impossível. É uma faxineira. Mas conforme Clarice continuava, ficava claro que não era sorte. Havia anos de treinamento naqueles movimentos, técnica refinada que só vem com muito estudo. Ela executava piruetas que faziam as socialites ficarem de boca aberta. O maestro da orquestra foi o primeiro profissional a reconhecer o que estava vendo. Parou de reger por alguns segundos, hipnotizado. Meu Deus, sussurrou para o primeiro violinista. Ela é de verdade. Essa mulher é uma bailarina de verdade. A notícia se espalhou rapidamente entre os músicos. Eles começaram a tocar com mais intensidade, mais emoção, como se estivessem no teatro municipal. Joãozinho, o segurança da portaria que trabalhava ali há 10 anos, largou o rádio no chão. Ele via Clarice todo dia, sempre educada, sempre invisível. Agora, ela estava voando no centro do salão mais chique da cidade. Márcio tentou retomar o controle. Bem, ela até que se mexe bem para uma faxineira. Mas vamos ver se consegue manter isso até o final. Suas palavras soaram vazias. Era óbvio que Clarice não estava apenas se mexendo bem, estava dançando com maestria profissional. Aos 18 anos, na última apresentação no Municipal, Dona Conceição estava na plateia chorando de orgulho. No dia seguinte, o diagnóstico do câncer mudaria tudo para sempre. Uma jovem empresária que estava filmando parou e baixou o celular. Isso não está certo. Nós não deveríamos estar filmando isso. Isso é arte de verdade, a amiga concordou, também guardando o telefone. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo. O que havia começado como circo para ser compartilhado estava se transformando em algo sagrado. Regina Fittipaldi, herdeira de banco, nunca havia baixado o celular numa festa, mas agora suas mãos tremiam. Aquela performance a estava fazendo lembrar da própria filha, que desistiu da música para ser prática. Clarice não percebia mais nada ao redor. Estava completamente imersa na música, na dança, nas memórias. Era uma conversa com seu passado, um reencontro com quem costumava ser. Por 8 segundos completos, só se ouvia a música e o som quase imperceptível dos pés descalços de Clarice no mármore. 300 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Beatriz, aos 5 anos, havia perguntado por que a mamãe às vezes chorava olhando uma caixa velha. São só lembranças, meu amor, Clarice respondia, fechando rapidamente as sapatilhas de balé. O maestro havia parado completamente de reger, deixando os músicos seguirem por instinto. Em 40 anos de carreira, nunca tinha visto uma performance tão carregada de emoção. Márcio estava em pânico total. Sua humilhação pública estava virando consagração de Clarice. Isso é trapaça, gritou desesperado. Ela obviamente já sabia dançar, mas sua voz foi abafada por algo que nunca esperou ouvir. Palmas. Algumas pessoas começaram a bater palmas no ritmo da música. Seu Antônio, que servia nessas festas há 15 anos, deixou a bandeja de champanhe num canto.
Estava chorando. Aquela mulher lembrava sua própria esposa, que havia desistido de cantar para trabalhar na fábrica. A transformação estava completa. Clarice Santos havia encontrado sua identidade perdida no meio daquela pista de dança. Cada movimento era uma declaração. Ela nunca havia deixado de ser bailarina. 3 da manhã, Clarice costurando o uniforme escolar de Beatriz, depois de um dia duplo de faxina. No rádio baixinho, música clássica. Seus pés faziam pequenos movimentos de balé embaixo da mesa, sem ela perceber. Foi então que Márcio, completamente desesperado, decidiu apelar para a crueldade máxima. "Tudo bem", gritou ele, levantando as mãos. "Se vocês querem tanto ver balé, então vamos ver balé de verdade. Eu quero que ela faça os 32 fouettés do Cisne Negro." Um murmúrio percorreu o salão. Os 32 fouettés, a sequência mais difícil do balé clássico. Um silêncio diferente tomou conta do salão. Era como se 300 pessoas tivessem percebido ao mesmo tempo que estavam prestes a presenciar algo histórico. Clarice olhou para Márcio com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era medo, era algo parecido com gratidão. "Os 32 fouettés?" ela perguntou. E pela primeira vez na noite, sua voz soou realmente confiante. Por 5 segundos eternos, só se ouvia o ar-condicionado. Então Clarice sorriu. Um sorriso que 22 anos de dor não conseguiram apagar. O que Márcio não sabia é que havia acabado de pedir exatamente a especialidade de Clarice. Era a sequência que ela dominava aos 20 anos, a mesma de sua última apresentação profissional. Ele havia dado a ela a oportunidade perfeita para mostrar quem realmente era. O maestro olhou para Clarice com surpresa real pela primeira vez na noite. A variação do Cisne Negro era uma das peças mais complexas do repertório clássico. Ele havia visto bailarinas profissionais falharem tentando executá-la. "Tem certeza, senhora?" perguntou ele, genuinamente preocupado. "É uma peça muito técnica." "Eu tenho certeza", respondeu Clarice, e havia uma tranquilidade em sua voz que não existia antes. Era como se o Lago dos Cisnes tivesse despertado algo adormecido, e agora esse algo estava completamente acordado. As primeiras notas da variação do Cisne Negro começaram a soar pelo salão. Era uma melodia dramática, cheia de tensão e emoção, que exigia não apenas técnica perfeita, mas também interpretação intensa. Clarice se posicionou no centro da pista. Quando a música chegou ao ponto certo, ela começou. O primeiro fouetté foi perfeito. Um giro completo com a perna estendida, mantendo o equilíbrio absoluto no centro exato da pista. Aos 15 anos, Clarice havia executado essa mesma sequência pela primeira vez. Sua professora disse que nunca havia visto nada igual numa criança da periferia. O segundo fouetté veio em seguida, igualmente preciso. Depois o terceiro, quarto, quinto. Um silêncio reverente tomou conta do salão. As pessoas pararam completamente de conversar, de beber, até mesmo de respirar alto. Era impossível não reconhecer técnica pura sendo executada com perfeição que levava anos para ser dominada. Márcio sentiu o sangue gelar nas veias. Como isso era possível? Como uma faxineira podia executar movimentos que ele só tinha visto em apresentações profissionais? 10º fouetté. 11º, 12º. A empresária que havia parado de filmar começou a chorar, sem entender por quê. "Isso é impossível", murmurou ela. O marido dela, que havia zombado minutos antes, estava completamente hipnotizado. "Eu nunca vi nada assim, nem no Teatro Municipal." Aos 20 anos, na sua última apresentação profissional, Clarice havia executado esses mesmos 32 fouettés sob os aplausos de uma plateia que não sabia que seria a última vez que haveria dançar. 20º fouetté, 21º, 22º. O som no salão era surreal.
Apenas a música dramática do cisne negro e o som quase inaudível dos pés descalços de Clarice tocando o mármore em ritmo perfeito. 300 pessoas respiravam como uma só, hipnotizadas. O maestro havia parado completamente de reger. Estava de boca aberta, observando algo que em 40 anos de carreira jamais imaginara presenciar numa festa empresarial. Isso não é técnica de fim de semana, sussurrou ele para o violinista. Isso é de alguém que dedicou a vida inteira. 25º fouetté, 26º, 27º. Na primeira fileira, uma senhora elegante se levantou involuntariamente, depois outra. Em segundos, metade da plateia estava de pé, magnetizada pela performance que se desenrolava à sua frente. O segurança da portaria soltou o rádio que tremia em suas mãos. Em 10 anos, vendo Clarice passar pelo lobby todo dia, jamais imaginara que carregava isso dentro de si. 28º fouetté, 29º, 30º. Márcio estava em pânico total agora. Sua humilhação pública havia se tornado a consagração absoluta de Clarice. Todo o seu plano havia saído pela culatra da pior forma possível. Isso é trapaça, gritou ele desesperado, mas sua voz foi engolida pelo silêncio reverente do salão. 31º fouetté. O tempo pareceu parar. Toda a vida de Clarice se resumia àquele momento. 22 anos de sacrifício, de sonhos enterrados, de humilhações engolidas em silêncio, tudo convergindo para aquele último giro. E então veio o 32º fouetté. Clarice executou o movimento final com uma graça que tirou o fôlego de todos os presentes. Não houve hesitação, não houve erro. Foi perfeito do início ao fim. Um fouetté que rivalizava com qualquer coisa que as maiores bailarinas do mundo poderiam produzir. Quando ela finalmente parou, mantendo a posição final com elegância absoluta, o silêncio no salão era total. 300 pessoas estavam completamente mudas, processando o que acabavam de presenciar. Por 5 segundos eternos, ninguém se mexeu. Era como se todos tivessem esquecido como aplaudir. Então, de algum lugar no fundo do salão, alguém começou a bater palmas. Não era uma palma educada de festa de gala, era uma ovação genuína, emocionada, de quem acabou de presenciar algo verdadeiramente especial. Outras pessoas se juntaram, depois mais outras. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem. Havia pessoas chorando abertamente, outras gritando "Brava!", como se estivessem numa apresentação do Teatro Bolshoi. Clarice abriu os olhos lentamente, ainda mantendo a posição final. Quando viu a reação da plateia, ela própria se emocionou. Não eram mais os olhares cruéis e julgadores de antes. Eram olhares de admiração, de respeito, de reconhecimento. Durante 15 anos, ela havia limpado os escritórios dessas pessoas. Agora elas estavam de pé, aplaudindo-a como se fosse uma estrela internacional. Márcio estava imóvel no meio da celebração, como uma estátua de sal. Seu rosto estava branco, seus olhos esbugalhados, sua boca aberta em uma expressão de choque total. O homem que havia tentado humilhar uma faxineira havia acabado de descobrir que estava mexendo com uma das bailarinas mais talentosas que já tinha visto. A ovação continuava, sem sinais de diminuir. Era como se a plateia não conseguisse parar de aplaudir, como se precisasse extravasar toda a emoção que havia se acumulado durante aqueles 5 minutos mágicos. Clarice respirou fundo, finalmente saindo da posição. Por 22 anos, ela havia se escondido, se diminuído, aceito ser tratada como inferior. Mas naqueles 5 minutos de dança, ela havia recuperado não apenas sua identidade perdida, ela havia provado para si mesma que nunca deixou de ser quem realmente era. Meu nome é Clarice Santos, disse ela, com uma dignidade que irradiava por todo o salão. E eu sou uma bailarina. O salão explodiu em aplausos novamente.
Mas, desta vez, Clarice não baixou a cabeça. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, ela se permitiu receber o reconhecimento que sempre mereceu. Márcio Castilho havia acabado de perder a aposta de sua vida. E nem imaginava o quão grande seria sua derrota. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão quando uma voz feminina cortou o ar, vinda da entrada principal. Clarice? Clarice Santos? Meu Deus, é realmente você? Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher elegante de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado, vestindo um terno azul marinho que gritava autoridade. Ela caminhava em direção ao centro do salão com passos decididos. Clarice sentiu o mundo girar. Conhecia aquela voz, aquele rosto, mesmo depois de tantos anos. Era Madame Petrova, sua antiga professora na escola do Teatro Municipal. Madame Petrova, sussurrou Clarice, mal conseguindo acreditar. A mulher mais velha chegou até ela e a abraçou com força. Minha querida menina, eu sabia que era você. Quando me contaram que havia uma bailarina dançando na festa dos empresários, eu pensei que fosse coincidência, mas eu tive que vir ver. Márcio observava a cena com crescente desconforto. Quem era essa mulher? Por que ela conhecia Clarice? Havia algo muito errado acontecendo ali. Desculpe, disse uma empresária se aproximando. Mas quem é a senhora? Madame Petrova se virou com surpresa. Eu sou Natasha Petrova, diretora artística do Teatro Municipal de São Paulo. O impacto foi como uma bomba explodindo no salão. Teatro Municipal? A diretora artística? As pessoas começaram a sussurrar freneticamente. Um murmúrio cresceu como uma onda pelo salão. Teatro Municipal. A diretora. Ela conhece a faxineira. Márcio sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Isso é impossível. Ela é uma faxineira. Trabalha aqui há 15 anos. Madame Petrova o encarou com frieza que fez o sangue dele gelar. E quem é você para dizer o que é possível na vida desta mulher? Eu sou Márcio Castilho, CEO da Castilho Construções. Ah, então você é o homem que tentou humilhar publicamente uma das artistas mais talentosas do Brasil. O desprezo em sua voz era palpável. Na primeira fileira, uma senhora deixou escapar um "nossa" alto. Na segunda, um empresário murmurou: "Que situação!" O constrangimento de Márcio estava se espalhando pelo salão como uma mancha de óleo. Madame Petrova se virou para Clarice. "Querida, eu preciso saber. Por que você está trabalhando como faxineira? O que aconteceu?" A dor cruzou o rosto de Clarice. "Minha mãe ficou doente quando eu tinha 20 anos. Câncer. Precisei abandonar tudo para cuidar dela e pagar o tratamento." Várias pessoas no salão se emocionaram. Era uma narrativa de sacrifício que tocava até os corações mais endurecidos. Depois ela morreu, eu engravidei, virei mãe solteira. A vida aconteceu, madame. O balé virou um luxo que eu não podia me dar. Uma jovem na terceira fileira limpou uma lágrima discretamente. O marido dela, que havia rido minutos antes, agora olhava para o chão, envergonhado. "E sua filha?" perguntou Madame Petrova suavemente. "Beatriz tem 16 anos, quer ser médica. É por ela que eu trabalho, por ela que eu faço qualquer coisa." Foi então que uma voz jovem gritou da entrada: "Mãe!" Todos se viraram para ver uma jovem negra de 16 anos correndo em direção ao centro. Era Beatriz. "Mãe, o síndico me ligou e contou tudo. Eu vim o mais rápido que pude." Clarice abraçou a filha com força. "Beatriz, o que você está fazendo aqui?" "Eu não podia perder isso. Ele disse que você estava dançando, que todo mundo estava aplaudindo." Beatriz se virou para o público com determinação que lembrava muito a da mãe. "Meu nome é Beatriz Santos, e esta mulher é minha mãe. Vocês não fazem ideia do que ela passou para me dar uma vida melhor." O salão estava em silêncio total, hipnotizado pela jovem. Ela trabalhou 3 empregos ao mesmo tempo quando eu era pequena. Acordava às 5 da manhã e voltava às 11 da noite, mas sempre encontrava tempo para me ajudar com a lição. A voz da garota começou a embargar.
Ela vendeu até as joias da minha avó para pagar meus livros escolares. Nunca reclamou, nunca me fez sentir culpada. Na plateia, uma mulher começou a soluçar baixinho. Outras pessoas estavam visivelmente emocionadas. A história de Clarice estava tocando feridas que muitos carregavam. E vocês sabem o que é mais incrível? Continuou Beatriz, olhando diretamente para Márcio. Ela nunca falou mal de ninguém aqui. Mesmo quando chegava cansada, sempre dizia que eram pessoas educadas. Márcio sentiu uma pontada de culpa que nunca havia experimentado. Durante 15 anos, Clarice havia limpado seu escritório, sempre educada, e ele nunca havia se dado ao trabalho de saber sequer o nome dela. Senhor Castilho, disse Beatriz, se aproximando. Obrigada. Márcio ficou confuso. Obrigada? Por quê? Porque, sem querer, o senhor deu para minha mãe a oportunidade que ela precisava para mostrar quem ela realmente é. Por causa da sua aposta, ela pode voltar a ser bailarina. A ironia atingiu Márcio como um soco. Sua maldade havia se tornado a salvação de Clarice. Madame Petrova sorriu para Beatriz. Que jovem inteligente. E me diga, querida, você tem interesse em artes? Na verdade, eu sempre quis ser médica, mas... Beatriz hesitou. Eu sempre tive curiosidade sobre dança. Minha mãe nunca me contou que sabia dançar, mas às vezes eu a via fazendo movimentos quando pensava que eu não estava olhando. Clarice sorriu. Eu não queria influenciar seus sonhos, minha filha. O Teatro Municipal tem um programa especial para jovens talentos, disse Madame Petrova. Aulas gratuitas e muitas bailarinas são também estudantes de medicina. Beatriz olhou para a mãe com os olhos brilhando. Posso tentar, mãe? Você pode tentar qualquer coisa, minha filha. Márcio não aguentou mais. A culpa, a vergonha, a humilhação pública, tudo junto o estava sufocando. Eu sinto muito, disse ele, a voz fraca. Clarice, eu sinto muito por tudo. Pelos 15 anos, pelo desrespeito, por hoje. Você não merecia nada disso. Ele tirou o talão de cheques com mãos trêmulas. Os 50 mil reais, você os ganhou. Clarice olhou para o cheque, depois para Márcio. Eu aceito o dinheiro, mas não para mim. Quero que seja doado para a escola de dança do projeto social, onde eu estudei, para que outras meninas pobres tenham a chance que eu tive. O gesto final quebrou qualquer resistência que ainda restava. O salão explodiu em aplausos novamente, mas agora era respeito puro por uma mulher que havia mostrado que a verdadeira nobreza vem do caráter. Madame Petrova se aproximou de Clarice uma última vez. Segunda-feira, 9 horas no meu escritório. Sua nova vida começa agora. A faxineira havia se tornado professora, a humilhada havia se tornado heroína. E os sonhos que pareciam mortos há 22 anos acabavam de ressuscitar no lugar mais improvável de todos, numa festa de gala onde ela deveria ter sido apenas invisível. 3 meses depois, o estúdio principal da Escola de Dança do Teatro Municipal estava cheio de energia e movimento. Clarice Santos, agora professora titular, observava suas alunas executarem os exercícios na barra com a mesma paixão que um dia sentiu ao aprender aqueles mesmos movimentos. Lembrem-se, meninas, dizia ela, andando entre as estudantes. A técnica é importante, mas a alma é essencial. Dancem como se cada movimento contasse a história de vocês. Uma das alunas, Maria, de 15 anos, vinda da periferia através do mesmo projeto social que Clarice havia participado décadas atrás, levantou a mão. Professora Clarice, é verdade que a senhora trabalhou como faxineira? Clarice sorriu. Essa pergunta sempre aparecia, e ela nunca se cansava de responder. É verdade, Maria. Por 15 anos eu limpei escritórios e sonhei em voltar a dançar. Mas sabe o que eu aprendi? Não importa qual seja o seu trabalho, nunca deixe morrer quem você realmente é por dentro. Na porta do estúdio, Beatriz espiava discretamente. Agora, com 16 anos e meio, ela dividia seu tempo entre os estudos preparatórios para a medicina e as aulas de balé. Descobrira que tinha talento natural,
uma herança que a mãe havia passado sem nem perceber. "Mãe", chamou ela baixinho, "posso falar com você?" Clarice dispensou as alunas para o intervalo e se aproximou da filha. "O que foi, meu amor?" "Eu recebi a resposta da Bolsa Integral para Medicina na USP", disse Beatriz, segurando um envelope nas mãos trêmulas. O coração de Clarice acelerou. Era o sonho que elas haviam construído juntas durante todos aqueles anos difíceis. E então, Beatriz abriu um sorriso imenso. "Consegui, mãe! Consegui!" As duas se abraçaram no meio do estúdio, chorando de felicidade. Era a prova de que todos os sacrifícios haviam valido a pena. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no escritório da Castilho Construções, Márcio terminava de assinar mais um contrato de patrocínio. Desde aquela noite fatídica, na festa de gala, ele havia se tornado o maior financiador de projetos sociais de dança da cidade. "Senhor Castilho", disse sua nova assistente social, Fernanda, "a escola do projeto Dança da Periferia está precisando de recursos para as sapatilhas das meninas. O senhor autoriza a verba?" "Autorizado", respondeu ele imediatamente. "E Fernanda, agende uma visita minha lá na próxima semana. Quero conhecer as alunas pessoalmente." A mudança em Márcio havia sido radical. A humilhação daquela noite havia funcionado como um despertar. Ele havia percebido quantas pessoas talentosas passavam despercebidas todos os dias, quantos sonhos eram sufocados pela necessidade de sobrevivência. Agora, ele cumprimentava todos os funcionários pelo nome. Havia criado um programa de bolsas de estudo na empresa e, secretamente, depositava uma quantia mensal na conta da escola onde Clarice havia estudado quando criança. No fim da tarde, Clarice chegou em casa. Um apartamento modesto, mas confortável, que conseguira alugar com o salário de professora do municipal. Era infinitamente melhor que a kitnet onde haviam morado por anos. Beatriz estava na mesa da cozinha, estudando anatomia, enquanto ouvia música clássica. Do lado, uma sapatilha de balé usada descansava ao lado dos livros de medicina. "Como foi o treino hoje?" perguntou Clarice. "Madame Petrova disse que eu tenho potencial para o corpo de baile júnior", respondeu Beatriz, sem levantar os olhos dos livros. "Mas eu ainda quero ser médica primeiro." "Você pode ser as duas coisas, minha filha. A vida nos ensinou que os sonhos não se excluem, eles se completam." Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Clarice abriu uma gaveta da cômoda e tirou a velha caixa que havia guardado por tantos anos. Dentro estavam suas antigas sapatilhas, as medalhas, os certificados. Mas agora, ao lado dos tesouros do passado, havia novos objetos, fotos das suas alunas, cartas de agradecimento de pais, o contrato de trabalho do Teatro Municipal. Ela pegou uma das cartas e releu. "Professora Clarice, minha filha chegou em casa hoje dizendo que quer ser bailarina como a senhora. Ela disse que a senhora contou que era possível ser forte e delicada ao mesmo tempo, rica de espírito, mesmo sendo pobre de dinheiro. Obrigada por ensinar isso para ela. Obrigada por mostrar que os sonhos podem esperar, mas nunca morrem. Mãe da aluna Júlia." Clarice sorriu, guardando a carta de volta. Olhou pela janela e viu a lua cheia iluminando a cidade. Em algum lugar lá fora, meninas pobres estavam sonhando em dançar. Em algum lugar, mães trabalhadoras estavam sacrificando seus próprios sonhos pelos filhos. Em algum lugar, pessoas estavam sendo subestimadas simplesmente por sua profissão ou origem. Mas também, em algum lugar, havia esperança. Havia a prova viva de que não somos definidos pelo que fazemos para sobreviver, mas por quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. Clarice Santos havia provado que uma faxineira pode ser uma bailarina, uma mulher simples pode ser extraordinária e que os sonhos mais poderosos são aqueles que sobrevivem ao tempo e às circunstâncias. No final das contas, ela sempre foi e sempre seria uma bailarina. E agora, finalmente, o mundo inteiro sabia disso.
A história de Clarice se espalhou pelas redes sociais, não como um vídeo viral de humilhação, mas como um testemunho de resistência e dignidade. Ela se tornou símbolo de que o talento não tem classe social, de que a verdadeira elegância está no caráter, e de que nunca é tarde para recomeçar, porque no fim, não importa quantas vezes a vida tente nos diminuir, nossa essência verdadeira sempre encontra um jeito de brilhar novamente. Os aplausos continuavam ecoando pelo salão, quando uma voz feminina cortou o ar vinda da entrada principal. Clarice, Clarice Santos, meu Deus, é realmente você? Todos se viraram para ver quem havia falado. Era uma mulher elegante de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado, vestindo um terno azul marinho que gritava poder e autoridade. Ela caminhava em direção ao centro do salão com passos decididos, seus olhos fixos em Clarice. Clarice sentiu o mundo girar. Conhecia aquela voz, aquele rosto, mesmo depois de tantos anos. Era Madame Petrova, sua antiga professora na escola do Teatro Municipal. A mulher que havia acreditado em seu talento quando ninguém mais acreditava, que havia chorado junto com ela quando Clarice teve que abandonar tudo para cuidar da mãe. Madame Petrova, sussurrou Clarice, mal conseguindo acreditar no que via. A mulher mais velha chegou até ela e a abraçou com força. Minha querida menina, eu sabia que era você. Quando me contaram que havia uma bailarina dançando na festa dos empresários, eu pensei que fosse coincidência, mas eu tive que vir ver com meus próprios olhos. Márcio observava a cena com crescente desconforto. Quem era essa mulher? Por que ela conhecia Clarice? Havia algo muito errado acontecendo ali. Madame Petrova se afastou de Clarice para olhá-la melhor. Você está exatamente como eu imaginei que estaria. Mais madura, mais experiente, mas com o mesmo fogo nos olhos. Eu nunca esqueci de você, Clarice. Nunca esqueci da bailarina mais talentosa que já treinei. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a entender que havia muito mais nessa história do que imaginavam. Aquela não era uma faxineira que por acaso sabia dançar. Era uma verdadeira bailarina que por algum motivo havia se tornado faxineira. Desculpe, disse uma empresária se aproximando, mas quem é a senhora? Madame Petrova se virou com uma expressão de surpresa. Eu sou Natasha Petrova, diretora artística do Teatro Municipal de São Paulo. E esta, ela gesticulou para Clarice, é uma das bailarinas mais extraordinárias que este país já produziu. O impacto dessa revelação foi como uma bomba explodindo no meio do salão. Teatro Municipal de São Paulo? A diretora artística? As pessoas começaram a sussurrar freneticamente, tentando processar a informação. Márcio sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Isso é impossível, murmurou ele. Ela é uma faxineira. Trabalha aqui há 15 anos. Madame Petrova o encarou com uma frieza que fez o sangue dele gelar. E quem é você para dizer o que é possível ou impossível na vida desta mulher? Eu sou Márcio Castilho, CEO da Castilho Construções, gaguejou ele, tentando recuperar a compostura. Ah, então você é o homem que tentou humilhar publicamente uma das artistas mais talentosas do Brasil, disse Madame Petrova, e o desprezo em sua voz era palpável. Que corajoso da sua parte. O sarcasmo cortou Márcio como uma lâmina. Ele estava perdendo completamente o controle da situação. E pior, estava sendo humilhado na frente das mesmas pessoas que esperava ver humilhando Clarice. Madame Petrova se virou novamente para Clarice. Querida, eu preciso saber, por que você está trabalhando como faxineira? O que aconteceu com sua carreira? Clarice respirou fundo. Era hora de contar a verdade, mesmo que doesse. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 20 anos. Câncer. Eu precisei abandonar tudo para cuidar dela e pagar o tratamento. Depois ela morreu, eu engravidei, virei mãe solteira. A vida aconteceu, madame. O balé virou um luxo que eu não podia me dar. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Várias pessoas no salão se emocionaram com a história.
Era uma narrativa de sacrifício e amor que tocava até os corações mais endurecidos. E sua filha? Perguntou Madame Petrova suavemente. Beatriz tem 16 anos, quer ser médica. É por ela que eu trabalho, por ela que eu faço qualquer coisa, respondeu Clarice, os olhos brilhando de orgulho maternal. Madame Petrova sorriu. Uma mãe que sacrifica seus sonhos pelos filhos, isso é o mais nobre que existe. Mas Clarice, querida, você nunca perdeu seu talento. O que eu vi aqui hoje foi simplesmente magnífico. Você ainda tem tudo, toda a técnica, toda a paixão. Foi então que ela se virou para Márcio com um olhar que poderia derreter aço. E você, senhor Castilho, acabou de tentar destruir uma mulher que vale mais que todos nós juntos. Uma mulher que abriu mão de uma carreira brilhante para salvar a vida da mãe e criar a filha sozinha. Uma mulher que trabalhou duro por 15 anos mantendo sua dignidade, mesmo sendo tratada como invisível por pessoas como você. Márcio tentou se defender. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Ela nunca disse nada. E por que ela deveria dizer? Retrucou Madame Petrova. Para ser tratada como curiosidade? Para virar assunto de fofoca nos elevadores? Clarice sempre foi uma mulher de classe. Ela prefere mostrar quem é através de ações, não de palavras. A diretora do Teatro Municipal se virou para o público que observava tudo em silêncio. Senhoras e senhores, vocês acabaram de presenciar algo raro. Não apenas uma performance técnica perfeita, mas uma lição de vida. Esta mulher nos ensina que dignidade não se perde com a profissão que exercemos, que talento verdadeiro nunca morre e que o amor de uma mãe é capaz de mover montanhas. O salão explodiu em aplausos novamente, mas agora com uma reverência que não existia antes. As pessoas estavam aplaudindo não apenas a bailarina, mas a mulher, a mãe, a lutadora que havia sobrevivido a 2 décadas de sacrifícios sem perder sua essência. Madame Petrova se aproximou de Clarice novamente. Querida, eu tenho uma proposta para você. O Teatro Municipal está sempre precisando de professoras excepcionais para a nossa escola de dança. Alguém com sua experiência de vida e seu talento seria perfeita para ensinar as novas gerações. Clarice sentiu o coração acelerar. Madame, eu não sei se ainda estou à altura. Bobagem, interrompeu a diretora. Você acabou de executar 32 fouetés perfeitos depois de 22 anos sem dançar profissionalmente. Imagine o que poderia fazer com alguns meses de preparação. Ela pegou um cartão de visita da bolsa. Quero que você apareça no meu escritório segunda-feira. Vamos conversar sobre salário, horários, benefícios. Sua filha vai ter o plano de saúde do Teatro Municipal, que é excelente. Clarice pegou o cartão com mãos trêmulas. Era como se estivesse recebendo de volta sua vida, seus sonhos, sua identidade que havia ficado enterrada por tanto tempo. Márcio assistia a tudo em choque total. Em menos de 1 hora, ele havia passado de predador a presa, de humilhador a humilhado. E o pior de tudo é que nem tinha chegado ao fim da noite, porque Madame Petrova ainda não havia terminado com ele. Madame Petrova se virou para Márcio com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Castilho, acredito que vocês fizeram uma aposta, não foi? 50 mil reais se Clarice conseguisse dançar balé? Márcio engoliu seco. Com toda a emoção da descoberta sobre o passado de Clarice, ele havia esquecido completamente da aposta. Agora se lembrava, e o peso da realidade o atingiu como um caminhão. Bem, tecnicamente, gaguejou ele, tentando encontrar uma saída. Tecnicamente, ela executou uma das sequências mais difíceis do balé clássico com perfeição absoluta, interrompeu Madame Petrova, diante de 300 testemunhas. Acredito que isso qualifica como saber balé, não acha? O salão inteiro estava em silêncio novamente, mas agora era a expectativa de ver Márcio pagar o que devia. As mesmas pessoas que minutos antes riam da humilhação de Clarice, agora esperavam ansiosamente para ver a queda do homem arrogante. Além disso,
continuou Madame Petrova. Acredito que você deve uma desculpa pública para esta mulher extraordinária. Uma desculpa por anos de desrespeito, por tratá-la como inferior, por tentar humilhá-la publicamente. Márcio olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Até mesmo seus amigos empresários o encaravam com desconforto. Ninguém queria ser associado ao homem que havia tentado destruir uma mulher que tinha se revelado uma heroína. E tem mais uma coisa, disse uma voz conhecida vinda da entrada do salão. Todos se viraram para ver uma jovem negra de 16 anos caminhando em direção ao centro. Era Beatriz, a filha de Clarice. Mãe, disse a garota, correndo para abraçar Clarice. O síndico do prédio me ligou e contou tudo. Eu vim o mais rápido que pude. Clarice abraçou a filha com força, tentando segurar as lágrimas. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Eu não podia perder isso, mãe. O senhor disse que você estava dançando, que todo mundo estava aplaudindo. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Beatriz se virou para o público com uma determinação que lembrava muito a da mãe. Meu nome é Beatriz Santos, e esta mulher aqui é minha mãe. Vocês não fazem ideia do que ela passou para me dar uma vida melhor. Ela trabalhou 3 empregos ao mesmo tempo quando eu era pequena. Acordava às 5 da manhã e voltava às 11 da noite, mas sempre encontrava tempo para me ajudar com a lição de casa. A voz da garota começou a embargada de emoção. Ela vendeu até as joias da minha avó para pagar meus livros escolares. Nunca reclamou, nunca me fez sentir culpada pelo sacrifício que ela estava fazendo. E quando eu dizia que queria ser médica, ela sempre me incentivava, mesmo sabendo que seria difícil pagar a faculdade. Várias pessoas no salão estavam chorando abertamente agora. A história de Clarice não era apenas sobre uma bailarina escondida. Era sobre o amor incondicional de uma mãe. E vocês sabem o que é mais incrível? Continuou Beatriz, olhando diretamente para Márcio. Ela nunca falou mal de ninguém aqui. Mesmo quando chegava em casa cansada e eu perguntava como foi o trabalho, ela sempre dizia que eram pessoas educadas, que a respeitavam. Ela sempre preferiu ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Márcio sentiu uma pontada de culpa que nunca havia experimentado antes. Durante 15 anos, Clarice havia limpado seu escritório, sempre educada, sempre respeitosa, e ele nunca havia se dado ao trabalho de sequer saber o nome dela. Senhor Castilho, disse Beatriz, se aproximando dele. Obrigada. Márcio ficou confuso. Obrigada? Por quê? Porque, sem querer, o Senhor deu para minha mãe a oportunidade que ela precisava para mostrar quem ela realmente é. Por causa da sua aposta cruel, ela pode voltar a ser bailarina. Por causa da sua maldade, ela recuperou seus sonhos. A ironia da situação atingiu Márcio como um soco no estômago. Sua tentativa de destruir Clarice havia se tornado a salvação dela. Madame Petrova sorriu para Beatriz. Que jovem inteligente. E me diga, querida, você tem interesse em artes também? Na verdade, eu sempre quis ser médica, mas... Beatriz hesitou, olhando para a mãe. Mas o quê? Incentivou Madame Petrova. Eu sempre tive curiosidade sobre dança. Minha mãe nunca me contou que sabia dançar. Mas às vezes eu a via fazendo movimentos estranhos quando pensava que eu não estava olhando. Clarice sorriu. Eu não queria influenciar seus sonhos, minha filha. Queria que você escolhesse seu próprio caminho. O Teatro Municipal tem um programa especial para jovens talentos, disse Madame Petrova. Aulas gratuitas, e muitas das nossas bailarinas são também estudantes de medicina. Arte e ciência combinam muito bem. Beatriz olhou para a mãe com os olhos brilhando. Posso tentar, mãe? Você pode tentar qualquer coisa, minha filha, respondeu Clarice, abraçando Beatriz novamente. Márcio não aguentou mais. A culpa, a vergonha, a humilhação pública, tudo isso junto o estava sufocando. Eu sinto muito, disse ele, a voz saindo fraca e embargada. Clarice, eu sinto muito por tudo,
pelos 15 anos, pelo desrespeito, por hoje à noite. Você não merecia nada disso. Ele tirou o talão de cheques do bolso com mãos trêmulas. Os 50.000 reais, você os ganhou de forma justa. Mais justa do que eu jamais imaginei possível. Clarice olhou para o cheque, depois para Márcio. Eu aceito o dinheiro, Sr. Castilho, mas não para mim. Quero que seja doado para a escola de dança do projeto social onde eu estudei quando era criança, para que outras meninas pobres tenham a chance que eu tive. O gesto final de generosidade de Clarice quebrou qualquer resistência que ainda restava no salão. As pessoas começaram a aplaudir novamente, mas agora era diferente. Era respeito puro, admiração genuína por uma mulher que havia mostrado que a verdadeira nobreza não vem do dinheiro, mas do caráter. Madame Petrova se aproximou de Clarice uma última vez. Segunda-feira, 9 horas da manhã no meu escritório. Sua nova vida começa agora. 3 meses depois, Clarice Santos estreou como professora principal da Escola de Dança do Teatro Municipal. Suas aulas eram as mais concorridas, não apenas pela técnica impecável que ensinava, mas pelas lições de vida que transmitia. Beatriz conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina, mas também se tornou uma das bailarinas promissoras da escola. Mãe e filha finalmente podiam perseguir seus sonhos ao mesmo tempo. Márcio Castilho nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. A experiência o mudou profundamente. Começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, criou um programa de bolsas de estudo em sua empresa e se tornou um dos maiores patrocinadores da escola de dança onde Clarice havia estudado. Mas a verdadeira vitória não foi a mudança dele. Foi a prova de que, não importa quantos anos passem, não importa quantas vezes a vida tente nos diminuir, nossa essência verdadeira nunca morre. Ela apenas espera pacientemente pela oportunidade de brilhar novamente. Clarice Santos havia provado que uma faxineira pode ser uma bailarina. Uma mulher simples pode ser extraordinária. E que os sonhos mais poderosos são aqueles que sobrevivem ao tempo e às circunstâncias. Porque no final das contas, não somos definidos pelo que fazemos para sobreviver, mas por quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. E Clarice sempre foi e sempre seria uma bailarina. Quantas vezes alguém já duvidou de você sem conhecer sua verdadeira força? Clarice mostrou que a dignidade e o talento nunca morrem, apenas esperam a hora certa de brilhar. Se essa história mexeu com você, deixe seu like para fortalecer e escreva nos comentários. Qual foi a vez em que você provou a todos que era muito mais do que imaginavam?